Vamos abrir a palavra do Senhor em Daniel, capítulo 9, o texto da confissão, mas agora nós iremos concluí-lo. Semana passada somente iniciamos, mas não terminamos. Hoje pretendemos fazê-lo. Nós voltamos agora aos mistérios profundos da literatura apocalíptica. Semana passada tivemos uma pausa, Tratava-se de uma oração, o pastor deu uma respirada. Eu creio que a pausa justifica-se até pela profecia da noite. Segundo muitos teólogos, é o texto mais difícil de Daniel. É a profecia mais controversa. Prepare os lombos, irmãos. Que o Senhor nos dê graça para entender a sua palavra, Vamos ler dos versos 20 até o 27, acompanhe a leitura com atenção. O texto é mais curto, então eu farei a leitura completa nesse instante. Falava eu ainda e orava, confessava o meu pecado e o pecado do meu povo, de Israel, e lançava a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente, voando, e me tocou à hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para tu declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir os santos dos santos. Sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até a ungido ao príncipe, 7 semanas. E 72 semanas as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 72 semanas será morto ungido e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio. E até o fim haverá guerras, desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por 1 semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre as asas da abominação virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ela. Vamos pedir graça a Deus para entender a sua palavra, para que o Senhor fale aos nossos corações. Pai bendito, nós estamos nessa noite aqui, precisando tanto, Senhor, ouvir a tua voz. Ainda que esse texto apresente dificuldades, nós sabemos que é palavra viva, inspirada. Sabemos que existe algo aqui que nos comunica esperança, que nos fala sobre Cristo. Eu te peço, Pai, que o Senhor nos ajude a ouvir a tua voz. Que apesar das limitações do pregador, o Espírito Santo supra, para que ouçamos a voz do nosso Salvador nessa noite. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Antes de entrar nos mistérios da profecia, deixa eu utilizar outro texto também, que tem lá os seus mistérios e as suas dificuldades de interpretação. No interior do seu boletim tem um poema. Pertence a uma poetisa polonesa, Wisława Szymborska. Acompanhe a leitura e tente visualizar a cena que ela descreve. Diz assim o poema, chamado Retornos. Voltou, não disse nada, mas estava claro que teve alguns de desgosto. Deitou-se vestido, cobriu a cabeça com um cobertor e encolheu as pernas. Tem uns 40 anos, mas não agora. Existe, mas só como na barriga da mãe.
na escuridão protetora, debaixo de 7 peles. Amanhã fará uma palestra sobre a homeostase na cosmonáutica metagaláctica. Por hora, dorme, todo enroladinho. Você consegue, na sua mente, desenhar essa cena? Talvez seja um bom desafio para as crianças tentar desenhar essa cena. Um homem grande, feito, capaz de grandes feitos. Eu sequer consegui dizer direito aqui a palestra que ele daria no dia seguinte, mas naquele momento, quando ele retorna de algum desgosto, ele se coloca numa posição de criança. Ele não tem 40 anos naquele momento. Ele é como uma criança desamparada. Esse poema, irmãos, ele fala sobre desamparo. E ele nos mostra que o desamparo não tem idade. Ele não pergunta as credenciais acadêmicas, morais ou financeiras antes de cravar suas unhas de solidão e desespero nas almas doloridas. Sentir-se desprotegido é uma experiência comum a todos os homens. É claro que isso varia de ocasião e de intensidade, mas todo mundo já se sentiu assim algum dia. Os homens grandes, eles também tombam quando a insegurança os toca. Até mesmo as mulheres mais fortes são tentadas a se esconder e a se recolher em posição fetal para fugir da dor. Você já se sentiu desamparado? Sozinho e abandonado? Você se sente assim hoje? Será que isso é o resumo da semana que você teve, ou então dos meses que você tem tido? E quando nós nos encontramos nesse abismo paralisante de angústia, o que é que a gente faz? Quando parece que a esperança cede espaço ao desespero e ao abandono, o que é que a gente faz? O mundo oferece algumas alternativas. Fala-se de aceitação do desamparo. Fala-se de supressão ou substituição desse sentimento por outro. Freud, por exemplo, ele teve uma percepção muito interessante nesse assunto. Ele entendia que o desamparo faz parte do processo de amadurecimento das crianças. Quando somos pequenos, bebês, infantes, parece que o mundo gira ao nosso redor, as nossas necessidades são prontamente atendidas. Mas à medida que a gente cresce, a gente percebe que nem todo mundo nos serve daquela maneira. Nos sentimos desamparados, sentimos falta do abraço, do acolhimento, do lugar seguro, dos desejos atendidos. É uma ideia muito interessante. Ele vai dizer que faz parte do amadurecimento lidar com esse desamparo. O problema é que ele avança no seu pensamento e, por exemplo, veja que conclusão triste ele diz, quando os homens, de forma geral, quando precisam lidar com o desamparo primordial, como ele chama, projetam no céu deuses que substituem a figura paterna que os acolhe e os protege. A conclusão do psiquiatra é que a resposta da fé ao desamparo é infantil, é uma recusa ao amadurecimento. Que nós estamos aqui de alguma forma tentando se ninar de novo. Calma, não fique desamparado, ele está errado. A palavra de Deus, ela tem uma alternativa melhor ao desamparo. Ela não nega, ela não pede que a gente negue, que a gente suprima ou que a gente substitua por ídolos. Ela combate o sentimento de desamparo no nosso coração, quando ela nos dá uma nova percepção a respeito do Deus que cuida de nós em todos os momentos. O problema é que nem sempre a gente percebe. Quando a gente se sente desamparado, não é que Deus nos desamparou, é porque nós não conseguimos perceber o seu cuidado. Portanto, o que nós precisamos nessa noite é aprender a perceber o cuidado de Deus em mais situações, para que o desamparo se afaste do nosso coração, para que a gente levante, fique de pé nos dias de solidão. Essa mensagem era exatamente a mensagem que o nosso irmão Daniel precisava.
O texto todo aqui, não só a visão chama a atenção, mas até a forma com que ela é entregue, fala sobre Deus acolhendo, cuidando e corrigindo a sua percepção. Daniel precisava disso. Isso foi resposta à sua oração de quebrantamento. É Deus mostrando que ouviu, que atendeu, que está com ele e que está com o seu povo. Nós precisamos ouvir essa mesma verdade. Ouvir o que o profeta ouviu, entender o que ele entendeu. E o resumo dessa mensagem aqui, irmãos, é que nós podemos até estar exilados, mas nós nunca estaremos desamparados. Exilados sim, desamparados nunca. Mas para isso nós precisamos aprender a enxergar o cuidado de Deus em algumas situações. Nós precisamos aprender a enxergar o cuidado de Deus, não só quando Ele faz, mas também quando Ele fala. Versos 20 a verso 23 é a primeira verdade do texto. Nós precisamos enxergar o cuidado de Deus não só quando Ele cessa o sofrimento, mas também quando Ele permite a dor. Versos 24 a 27. E também nos versos 24 a 27, uma outra verdade. Nós precisamos enxergar o cuidado de Deus, não somente quando Ele nos dá o que pedimos, mas também quando Ele nos dá Cristo. Vamos encarar cada uma dessas verdades, porque nisto seremos consolados por Deus nessa noite. Primeira verdade então, irmãos, nós precisamos enxergar o cuidado de Deus não só quando Ele faz, mas também quando Ele fala. Eu peço à igreja que leia os versos 20 a 23 a uma só voz, por favor. Falava eu ainda... Ouvir atentamente é um ato de cuidado. Falar, a depender do discurso e até do tom, também é um ato de cuidado. Mas muitas vezes nós ficamos inquietos, porque parece que para quem sofre é mais útil um gesto concreto e uma ação do que o discurso e a palavra. Muitas vezes nos sentimos impotentes quando tudo que resta é sopro e som dos lábios, e há pouca coisa que a gente pode fazer com as nossas mãos. Você já se sentiu assim? Mas é importante entender, irmãos, que palavras, elas são meios, elas são instrumentos também de consolar e de se fazer presente. Inclusive o próprio Deus faz assim. Olha o que acontece aqui nesse texto. Ele é a resposta direta ao clamor da semana passada do profeta Daniel. É a resposta imediata. E acontece aqui coisas fantásticas, mas ao mesmo tempo coisas até simples e singelas. Primeiro, o que é fantástico aqui? Um anjo do céu vem falar com Daniel. E vem nas carreiras, viu? Voando. Um anjo vir trazer uma mensagem diretamente é fantástico. Não sei se você já teve alguma experiência assim. A Bíblia fala que os pastores são anjos, né, lá em Apocalipse. Então você está recebendo de alguma forma. É um anjo meio michuruca, mas, né, você pode colocar isso aí no seu currículo. O anjo vem até Daniel. O verso 21 vai dizer que ele veio com urgência e também vai ter uma nota de carinho aqui. Olha só que interessante. Ele falava eu ainda na oração. Daniel nem terminou a oração, né? Quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão, ele veio rapidamente. Ele veio voando.
Isso é só para indicar como é que a resposta foi ligeira. Não esperou nem terminar a oração. E tem o gesto de carinho aqui, podemos observar ainda em 2 aspectos. Primeiro, ele veio me tocar na hora do sacrifício da tarde. Só um esclarecimento, irmãos, não havia sacrifício da tarde na Babilônia. Você não tinha como sacrificar ali, você não tinha um templo. Mas olha como tem um gesto aqui no coração de Daniel. Na hora que ele estaria no templo, ele está orando. Como se ainda que eu não possa, o Senhor sabe que meu coração queria estar cultuando. E agora veja a resposta carinhosa de Deus. É na hora do culto. É no momento da oração que ele vem e toca. Isso pode estar acontecendo hoje, irmão. Você estando aqui, você se fazendo presente, você está tendo um gesto de amor para com Deus. E antes mesmo que o culto termine, ele toca você também. O verso 22 ainda traz mais essa questão ainda com alguns detalhes. O anjo vai dizer, 23, que no princípio das súplicas é que saiu a ordem. Daniel só começou a orar e Deus já disse ao anjo, vai. Outro detalhe ainda no verso 23, urgência e carinho. Veja o carinho. Eu vim te declarar, Daniel, final do verso 23, porque tu és muito amado. É impressionante um anjo, mas é impressionante a urgência de Deus, como ele vai ao encontro do profeta com muita rapidez. E é impressionante todo o carinho, todo o afeto que adorna essa passagem. Agora deixa eu te falar o que pode ser simples e singelo aos nossos olhos. O que é que esse anjo veio fazer? Os anjos na Bíblia muitas vezes têm intervenções impressionantes. Lá no Novo Testamento a gente sabe que os anjos vieram, libertaram os apóstolos da prisão. No Antigo Testamento, vezes sem fim, os anjos guerrearam e destruíram exércitos. E aqui com Daniel, o que é que o anjo fez? Instruiu Daniel. Você pensou, nossa, que coisa tão simples, né? O anjo simplesmente falou, o anjo simplesmente instruiu, o anjo simplesmente ajudou Daniel a entender. A pergunta que eu faço para você nessa noite, isso é algo singelo? Ou somos nós que precisamos recalibrar a nossa visão e os nossos conceitos? Jesus Cristo, Ele nos amou. Ele amou os seus discípulos quando Ele foi para a cruz, um ato sem precedentes de amor. Mas Ele também amou os seus discípulos e o seu povo, quando nos seus últimos instantes de vida Ele os ensinou aquilo que está lá em João capítulo 14, 15, 16, os últimos momentos dele. Ele estava ensinando, Ele estava instruindo. Você percebe então que olhos destreinados muitas vezes só vão perceber Deus em grande intervenção. E por isso que às vezes vão se sentir desamparados. Cadê o milagre? Cadê a reviravolta? Que não acontece. Só que Deus, quando Ele está falando conosco, Ele já está cuidando. Ele já está tratando o coração. Ele já está mostrando que nós não estamos sozinhos, que Ele está ali do nosso lado. Essa semana eu via um vídeo que a pessoa comentava o conceito de Freud sobre desamparo. E ele citava um pensador cristão, filósofo e matemático, Pascal, numa frase sua que ele disse que exemplificava o sentimento que a gente tem que ter quando amadurece, que nós não somos nada. Ele falava de Pascal quando ele olhava para as estrelas, e ele dizia que o silêncio das estrelas, o silêncio daqueles espaços infinitos o apavorava. Olhar para a imensidão do universo e sentir-se desamparado seria para aquele homem maturidade. Só que tem um problema aí nessa visão. Pascal era um cristão. Ele cria que o Deus que criou as estrelas falava. Por isso que a sua filosofia não era uma filosofia de desespero. Eu e você,
sabemos e entendemos, ou pelo menos deveríamos, que somos pequenos, que somos finitos, que somos pó, que diante desse mundo aí nós não temos controle de nada, que se fosse por nós mesmos, entregues à nossa própria sorte, sim, estaríamos desamparados, mas nós sabemos que aquele que criou as estrelas e a chama pelo nome, nos chama pelo nome e fala conosco pela sua palavra. Nós não estamos desamparados, nós só precisamos ouvir a sua voz. Às vezes tudo que você precisa, irmão, para afastar a noite escura, é olhar com carinho para aquele livro da cabeceira, é abrir e ouvir Deus falando com você. Você já passou por isso? Talvez tudo que você precisa hoje é estar sentado aqui ouvindo Deus falar. Nesse momento Deus está te amando. Nesse momento Deus está te tocando. Que você ouça, que você aprecie. A palavra de Deus é cuidado de Deus, é amparo de Deus na vida do seu povo, tanto quanto os seus grandes atos de intervenção. Mesmo quando ela é entregue em vestes humildes, como um livro singelo, um pecador que prega, alguém que fala sobre Deus para você, mas que possamos identificar ali os atos de amor divino, porque eles podem clarear os dias mais escuros, eles podem apacentar a alma ferida, eles podem nos conduzir na direção da cura e da salvação. Você, que muitas vezes só tem palavras, entenda que Deus pode usar as palavras do seu lábio, especialmente se elas vierem da Escritura, para tocar o coração de alguém. Não menospreze o ministério de palavras. Afinal de contas, não foi com a palavra que Deus fez todas as coisas? Não é através da palavra que Ele refaz todas as coisas? Não duvide do poder das palavras quando elas são usadas por Deus. Inclusive nessa noite, Deus pode estar usando essas palavras para trazer novo nascimento aqui. Se isso está acontecendo no teu coração, saiba que Deus está te amando nessa noite. Nós precisamos aprender que Deus cuida de nós, não só quando faz, mas também quando fala. Precisamos aprender ainda, irmãos, que Ele cuida de nós, não só quando Ele cessa o sofrimento, mas até quando Ele permite a dor. Versos 24 a 27, agora entramos na profecia. Deus permitiu a dor ao pastor, mas Ele estava comigo. Vamos orar. Vamos ler o texto em oração. Versos 24 a 27, agora é a profecia. Vamos encarar, peço que a igreja leia. 70 semanas... E isso continue. Depois de 72 semanas. Acolhimento tem cheiro de braço de mãe.
Da poesia à psicanálise, nós podemos perceber esse aroma que permeia todos os conceitos. Muitas vezes, uma imagem mais forte de acolhimento que a gente tem e de amparo é justamente aquele abraço que afasta todos os males e todos os sofrimentos da criança, que a permite ninar com segurança, despreocupada e protegida do mundo mal. Por contraste, a figura do desamparo poderia ser exatamente alguém que observa uma criança chorar e sofrer e permite que ela continue assim, fazendo opção pela dor, ao invés da sua interrupção caridosa. É uma cena incômoda até na descrição, mas não se apresse no julgamento emotivo. Pois se usarmos esse critério, é possível que a gente reprove o próprio Deus. Nem sempre o seu acolhimento é fazendo o sofrimento cessar. É sobre isso que essa profecia de alguma forma trata também. Veja o que acontece. Toda a polêmica aqui, com toda a controvérsia, está exatamente nessas 70 semanas. O que é que elas significam? Como é que esse é cronograma de Deus? 490 anos. E muitos tentaram encaixar isso aqui na sua interpretação, na sua narrativa. Porque, por exemplo, nós temos aí o decreto de 539 a.C. de Ciro, que manda o povo voltar. Ele vai falar aqui, né? Desde a ordem a voltar até a morte do ungido. Então, muita gente tentou pegar essa data e ver se o resto das coisas encaixava. Não encaixa. Por exemplo, o segundo período ali, né? Que ele vai fazer períodos longos. 2 semanas, 72 semanas e depois uma última semana. Ele vai separar isso aí. Esse primeiro período, ele não acaba exatamente ali quando Cristo chega, ungido e é morto. Não dá, essas contas não fecham. Alguns intérpretes, então, vão tentar pegar outros decretos. Por exemplo, não foi o decreto de Ciro, não. Foi um decreto que veio depois de Artaxerxes. A gente conta dele. Bate também não. Não encaixa. Nós teremos aí interpretações mais variadas para tentar resolver esse mistério. Mas eu queria sugerir a você que não esquentasse a cabeça com isso, não. Nós temos observado aqui, é inclusive a lente que eu uso para interpretar esse texto, que os números aqui, em Daniel, como literatura apocalíptica, eles são mais simbólicos do que precisos. A questão aqui não é desvendar exatamente isso. Por quê? Até tem uma questão aqui. Quando fala no verso 25 da ordem que saiu, no verso 23 também fala de ordem, a ordem foi de Deus. E se esse decreto que às vezes a gente procura é exatamente um decreto de Deus, que ninguém sabe quando é e quando foi, como é que a gente faz essa datação? E 70 vezes, 70 semanas, quantas vezes a Bíblia não usa isso de forma simbólica e não tem dificuldade a gente interpretar assim? Por exemplo, quantas vezes se deve perdoar, irmãos? 70 vezes 7, a gente não vai fazer a conta e dizer, olha, passou de 490, acabou, viu? Você vigie, porque eu já lhe perdoei 487 vezes. 491 é divórcio, viu, meu camarada? A Bíblia fala. A gente não interpreta assim. Se você interpreta, que Deus lhe corrija nessa noite, você se arrependa. 70 é o símbolo, por exemplo, do próprio exílio. E eu acho que aqui nós chegamos no cerne da questão. A nossa interpretação, a nossa datação, não pode ser uma especulação que para Daniel não servia. Do que adianta Daniel saber com precisão o dia que vai acontecer? Como é que aquela mensagem comunicava para ele alguma coisa? Agora imagine assim, você é o profeta Daniel, e você passou 70 anos no exílio, mas você acha que no fim daqueles 70 anos Deus vai realizar os seus propósitos. Aí Deus diz, 70 vezes 7. É como se ele ampliasse a visão. Daniel, não vai ser só isso não, vai ser um período maior. Você está olhando só para o fim imediato. Eu tenho um cronograma muito maior para a história e para o meu povo. Amplie a sua visão. A história da redenção não vai acabar aqui não. Tem um tempo determinado, inclusive com detalhes. Tem todo um processo que vai acontecer, mas essa agenda é maior do que a sua. Fora isso, irmãos, ainda tem outro desafio aqui para o profeta. Não só quando as coisas vão acontecer, mas até como as coisas vão acontecer.
Porque, veja, por um momento aqui no texto, se a gente for analisar o que é dito nos detalhes, você vai perceber, por exemplo, o que é dito ao profeta, que eles vão voltar para Jerusalém. Bênção, não era oração? É dito ao profeta que serão reedificados até as praças e as circunvalações, que são estruturas de segurança. Vai ser reedificadas as coisas, Daniel. É dito a ele coisas ainda mais maravilhosas, como o pecado vai ser extirpado, a iniquidade vai embora, vocês terão justiça eterna. Olha como Deus vai responder aos anseios do profeta. Mas ao mesmo tempo tem uns detalhes aqui que devem chamar a atenção, não só pelo tempo, mas, por exemplo, ele vai dizer: as praças serão reconstruídas, está aí no verso 25. Mas isso vai ser em tempos angustiosos. Ou seja, vocês vão voltar, mas vai ser difícil lá. Depois, olha só, no verso 26 vai dizer: será morto ungido. Uma figura que o povo de Deus esperava, ele vai chegar, mas ele vai morrer. Um príncipe, ele vai vir e vai destruir. Olha o que ele vai destruir, irmãos, verso 26. Ele vai destruir a cidade. Ele vai destruir o santuário. Como é que a cabeça do profeta não buga nesse momento? Ao mesmo tempo Deus diz que a gente vai voltar, ao mesmo tempo ele diz que depois vai vir alguém e vai destruir. O final do texto ele termina falando sobre nas asas da abominação o assolador virá, uma cena de terror até. Agora me diga, isso é novidade para Daniel? Ele já recebeu outras profecias parecidas. A grande questão, irmãos, é que nessa profecia, junto com o sofrimento, ele tem um resultado maravilhoso que vai vir dele. Um resultado maior do que ele espera, maior do que ele pensa, maior do que ele pediu. Mas isso exige um tempo determinado por Deus e um modo sofrido, um modo dolorido. Mas esse é o caminho de Deus. É como alguém já disse: nem todos os caminhos do Senhor são fáceis, mas todos eles são caminhos de amor. Na verdade, muitas vezes Ele nos permite sofrer porque o seu plano é maior do que o nosso. Os seus olhos enxergam mais longe, as suas garras alcançam mais profundo. É por isso que nós precisamos aprender a enxergar o cuidado de Deus, não só quando a gente volta para a cidade e vê o templo sendo reconstruído. Daniel precisa aprender a enxergar o cuidado de Deus até quando essa cidade cair de novo e o templo for destruído. Uma ilustração sempre forte dessa verdade para mim, eu já mencionei aqui com a igreja e farei mais uma vez. C.S. Lewis tem um dos seus escritos sobre sofrimento. Ele usa a seguinte ilustração de um homem que recebe Jesus na sua casa e fica empolgado, porque ele sabe que tem algumas coisinhas para serem feitas. Entra aqui, Jesus, tem aquela torneira ali que está pingando. Faz 2 anos que a minha mulher me aperreia todo dia para eu ajeitar. É muito incompreensível. Ela ajeite, Jesus. Ajeite, por favor, aquela lâmpada também. Tem um mofo, esse tempo de chuva. Vai ajeitando aí, Jesus. Que bênção, como é bom ter o Senhor aqui na minha casa. Acontece que a determinada altura, de repente, ele começa a ouvir barulhos. E quando ele percebe, Jesus está derrubando uma parede. É poeira, é todo aquele incômodo de reforma. E de repente ele pensa inclusive que a casa vai cair sobre ele. Ele se desespera, ele se encolhe, ele não entende nada do que está acontecendo. Ele pensou que Jesus vinha ajeitar, parece que Jesus veio destruir, demolir. No entanto, passando alguns dias, a poeira baixa, o barulho cessa. Ele percebe que na verdade Cristo estava derrubando paredes, porque o seu propósito era maior do que o dele. Ele só queria aquela casinha ajeitada, mas Deus estava construindo um castelo onde ele poderia habitar. É por isso que muitas vezes o Senhor permite o sofrimento. A gente só quer pequenos reparos, a nossa visão é curta, mas nós precisamos entender que Ele cuida até quando nos permite sofrer, para que seus propósitos avancem. Nós precisamos aprender, irmãos, para o nosso bem, para ser fortalecido, a não julgar o amor de Deus pelas circunstâncias. A gente não sabe nem interpretar uma profecia, vai interpretar a circunstância. A gente tem que julgar as circunstâncias pelo amor de Deus, mesmo que estejamos sofrendo. Ele nos ama. Nós precisamos aprender a esperar
Pode ser que o tempo seja maior do que nós planejávamos. Nós precisamos aprender a lidar com as dores, mas sempre sabendo que, independente da situação, Ele nos ama. As horas mais escuras na vida de um cristão não devem ser recebidas como noites de abandono ou como dias de rejeição, mas sim como um sinal que há uma operação dolorosa, mas eficaz na sua vida. Que aquele que o acolheu eternamente não o rejeitou, mas persevera no trabalho de reforma, de santificação, de aprimoramento e amadurecimento do seu coração. Nem mesmo as noites mais severas, nem mesmo as dores mais intensas, nem mesmo as lágrimas mais custosas são indicativos que o Senhor te abandonou, que o Senhor te rejeitou. Pelo contrário, são lembretes agridoces que você pertence a Ele, que há uma obra em andamento, que há transtorno, que há dor, mas no fim o resultado vai ser benéfico. Ele vai secar as suas lágrimas, Ele vai habitar com você para todo sempre. Você não está desamparado quando sofre. Somente, no entanto, se você sofre sozinho sem Cristo. Se você está aqui nessa noite e você não tem Cristo, você sofre sozinho. E o sofrimento é só o começo. Mas se Ele te trouxe aqui para ouvir essa verdade dura, é porque Ele te ama. Venha para Ele. Renda-se a Cristo. Seja amparado por Ele. Nós precisamos perceber o cuidado de Deus, não só quando Ele faz, mas também quando Ele fala. Não só quando Ele cessa o sofrimento, mas até quando Ele permite a dor. E por fim, não somente quando Ele nos dá o que pedimos, mas quando Ele nos dá o que precisamos, Cristo. Mais uma vez a profecia do verso 24 ao 27. Eu peço que a igreja leia mais uma vez, para que você saia com essas imagens aqui na sua cabeça. 70 semanas estão determinadas. Deus é bom quando nos dá o que pedimos. Mas Deus é bom quando não nos dá o que pedimos também. No entanto, a gente precisa ainda dar um passo além e entender que a bondade de Deus deve ser enxergada não só no seu sim, no seu não, mas acima de tudo naquele que é o sim encarnado de Deus, Jesus Cristo. Nós encerramos aqui falando sobre Ele, porque por um lado, veja, a oração do profeta foi atendida. Mencionamos aqui que eles voltariam para Jerusalém. As 7 primeiras semanas você tem essa ordem de voltar. Depois de 72 semanas, um período longo, eles vão viver naquele lugar, vão edificar cidades, mas vão ser dias de angústia, até que um dia, no último período, tudo vai ser destruído. Veja então como é que o profeta deveria receber aquela mensagem. Seu pedido foi atendido, mas seu pedido é precário, é passageiro. Você pensa que isso é exclusividade de Daniel? Deixa eu te dar uma má notícia nessa noite. Todos os pedidos que você recebe
para essa vida aqui, eles são passageiros também. Talvez você orou muito pelo emprego, por uma porta, por um concurso. Um dia vai ser dado baixo do seu nome. Talvez você orou muito por sua família, por um relacionamento, por alguém na sua vida. Aqui nessa terra, todos nós temos uma hora marcada para partir. Todos os pedidos são provisórios e precários, em certo sentido. Deus mostrou isso a Daniel. Mas ao mesmo tempo ele mostra outra coisa. Porque por trás do desejo do profeta de que voltasse o seu povo para Jerusalém e para o templo, lembra da oração da semana passada? Ele pede para que a iniquidade saia, para que o povo não se rebele mais, para que haja comunhão com Deus e santidade. E veja se não essas são as boas notícias aqui, logo no sumário dessa profecia, no verso 24. Olha o que vai acontecer. Depois desse período grande, vai cessar a transgressão, vai dar um fim aos pecados, vai expiar a iniquidade. No início do texto, Daniel usou vários vocábulos para se referir ao pecado. E aqui Deus faz a mesma coisa, como diz: Daniel, eu atenderei a tua oração. Vai ter um dia que o pecado não vai ser mais problema. Eu vou mandar o pecado para longe, eu vou extirpar a iniquidade, eu vou afastar a rebelião. Tem mais, não é só um aspecto negativo, não. Eu vou dar a vocês justiça eterna. Não a justiça por um tempo, não a justiça momentânea, não a justiça circunstancial, a justiça eterna vocês terão. Vai ter mais, eu vou selar o livro e a profecia. Sabe o que significa isso? Pergaminhos naquele tempo continham as profecias, selou, acabou. Eu vou cumprir as profecias. Eu vou ungir o santo dos santos. Para alguém que viu o templo ser profamado, né? Está dizendo, o acesso a Deus vai ser retomado em adoração. Eu vou fazer tudo isso. Agora, sabe como eu vou fazer isso? Irmãos, a gente, quando olha esse texto, é impossível não perceber aqui um contorno de uma história muito conhecida. O ungido de Deus, ele vai ser morto e não estará. Calvino vai traduzir esse não estará como ele não terá nada. É a ideia de que aquele que foi escolhido por Deus para fazer uma obra tão grandiosa, um dia ele estará numa posição completamente abandonado, desamparado, ele não vai ter nada. Mas esse homem, na última semana, né? Nos últimos momentos, ele vai fazer uma aliança eterna. Ele vai fazer uma aliança com o seu povo. E ele vai cessar os sacrifícios. Ele vai cessar os sacrifícios não como Antíoco Epifânio, ou então como o general Tito, que no ano 70 depois de Cristo destruiu Jerusalém. Essa profecia se cumpriu aqui de forma muito literal. Na última semana, depois que Cristo é assunto aos céus, nos últimos momentos ali, 40 anos depois disso, Israel, Jerusalém é destruído e o templo também. Mas sabe como esse ungido vai fazer cessar o sacrifício? Hebreus vai explicar. Não precisa mais de sistema sacrificial depois que ele derramou o seu sangue na cruz. Ele acabou com o problema do pecado. Ele afastará o problema do pecado do seu povo. É nesse homem, é nesse ungido que estará a solução para o nosso problema. É Ele que vai dar a nós justiça eterna. Senhor, justiça nossa, Cristo. É Ele que vai selar o livro, Ele vai cumprir todas as profecias de Deus. É Ele que vai ungir o santo dos santos. Sabe o que isso significa, irmãos? Que o acesso a Deus vai ser conquistado por Ele, não é mais no templo, é no seu coração, quando Ele se torna a habitação do Espírito. Quando Cristo morreu, o véu foi rasgado. Nós temos acesso a Deus por causa de Cristo. É por isso que a gente não olha mais para Jerusalém e fica pensando que precisa peregrinar para lá. A gente não precisa mais de culto, a gente não precisa mais de ritual, a gente não precisa mais de sacrifício. Nós temos Cristo, nós temos tudo. O anseio, a oração do profeta desaguava em Jesus. Ele precisava aprender, irmãos, a não mais ter as suas expectativas em templo, em terra, em ritual, mas no Messias. Nós precisamos também. Nós não precisamos
ficar com os olhos fitados em nada, nem da religião, nem em qualquer pedido que Deus dá, porque na medida que a gente olha para Cristo, em Cristo, a gente vai receber e a gente vai perceber que nós temos tudo o que precisamos, os nossos maiores problemas, os nossos maiores anseios, as necessidades que mais nos ferem, elas desembocam em Jesus. E você vai se sentir amparado por Deus na medida que você percebe isso. Deus proverá. Deus proverá diz muito mais do que simplesmente pedidos materiais que Ele pode atender. Essa palavra na Bíblia, esse termo para Deus, ele apareceu originariamente lá em Gênesis, quando Abraão, ele sobe no monte com o seu filho Isaque, e ele ia sacrificar o seu filho. E tem um momento que o seu filho vai, e ele leva o cutelo, ele leva as madeiras ali, ele pergunta: pai, cadê o sacrifício? Abraão diz: Deus proverá, Jeová Jireh. E quando chega lá no momento de sacrificar o filho, Deus provê um cordeiro. A provisão de Deus é mais do que um carro. A provisão de Deus é mais do que uma casa, é mais do que uma pessoa, é mais do que uma bênção. A provisão de Deus para nós, o bem que não perece, o pedido que não caduca, é Jesus Cristo. É nele. E quanto mais a gente contempla esse Cristo e como Ele supre a nossa necessidade, mais o desamparo vai embora. Porque nós percebemos que aquele que deu o seu filho, o que é que Ele não vai dar para a gente? Aquele que desamparou o seu filho na cruz, Ele olhou para o céu e disse: pai, e não foi respondido. Ele não vai nos desamparar nunca. À luz de toda essa profecia aqui, irmãos, eu posso ainda fazer uma aplicação. Como Deus ama aqueles a quem Ele revela Jesus. Se você está recebendo mais de Jesus nessa noite, eu só posso dizer como Deus te ama. É o que de mais valioso você tem. Abrace-o. A maior prova do amor divino não é quando Ele lhe dá nada. Ele dá. A maior prova do amor divino é quando Ele te dá Cristo. Por isso, que você tem um coração, o ouvido e os olhos abertos para receber Jesus. É isso aqui que a gente oferece nessa igreja. A gente não oferece, não promete bênção. A gente agradece quando Deus dá. Mas o que a gente oferece a você toda semana é Cristo, para que você saia por essas portas com a convicção que Deus te ama, tocado pelo amor de Deus. Ele é o seu amparo. Mas eu preciso perguntar uma última vez nessa noite: você que está sem Cristo, quem é que te ampara? Qual é o seu amparo? Deixa eu concluir com uma história breve. Há uma peça de William Shakespeare chamada Henrique V, onde ele narra a história desse rei inglês. E a determinada altura daquela trama, o rei está acampado e cercado por franceses. Ele faz algumas contas ali com os seus generais, na véspera da batalha mais decisiva, e percebe que está em desvantagem, 6 contra 1. Para cada soldado inglês, tem 6 soldados franceses ao redor do acampamento. Naquele momento, então, ele decide fazer o seguinte: ele se disfarça, ele vai passear pelo acampamento, para que ele possa ouvir e perceber como é que está a moral da sua tropa. Ele ouve algumas coisas difíceis. Por exemplo, ele ouve um soldado dizer assim: eu estou tranquilo, porque se eu morrer amanhã, eu morrerei como justo, porque eu acreditei na palavra do rei, que nos disse que essa guerra é justa. Mas se não o for, é ele, o rei, que vai ter que prestar contas das nossas vidas e precisará responder junto a Deus. Depois de ouvir algo assim, aquele rei ficou insone. A determinado momento da madrugada, ele percebeu que soldados que amanhã talvez morressem, eles dormiam. Somente o rei e os sentinelas estavam acordados. O rei Henrique, então, ele olha para as estrelas e ele faz o seguinte monólogo dizendo: estes dormem o sono dos justos, garantidos pela minha palavra, porque somente ao rei
é dado escutar o silêncio das estrelas e olhar nos olhos a noite horrenda. Os soldados dormiam o sono dos justos, porque confiavam na palavra do rei. Só que quem amparava o rei? As estrelas estavam em silêncio e a noite era horrenda. Quem é o seu amparo? São os homens dessa terra. O nosso amparo, o meu amparo, é um rei que um dia encarou o silêncio do céu, em que encarou a noite mais horrenda, mas ele fez isso porque confiava na palavra do Pai, e ele fez isso porque sabia que era através do seu sofrimento que ele conquistaria a maior das vitórias para nós. Esse é o Rei Jesus Cristo, esse é o amparo seguro e confiável, são as mãos fortes de Cristo que tem na sua palma a lembrança de como ele sofreu por nós. Cristo é o amparo de Deus, porque ele é o rei que encarou a noite mais horrenda, para que nós não ouvíssemos o silêncio da estrela, para que nós ouvíssemos hoje a voz do nosso Redentor, trazendo confiança e esperança ao nosso coração. O desamparo, ele não é real, ele não é final, para aqueles que foram acolhidos, amados e salvos na cruz do Calvário. Deus desamparou o seu Filho, para que você não tivesse nunca mais uma noite de desamparo. Se você ainda não está em Cristo, faça isso agora. Eu quero convidar toda a igreja a fazer uma oração. Eu quero que você ore, pedindo para que seu coração seja enraizado nessa verdade. Mas eu quero que você também interceda e clama por pessoas que estão aqui e pessoas que estão ouvindo em casa, que sentem-se desamparadas e estão desamparadas porque não tem Jesus. Que nessa noite elas possam ser tocadas pelo toque de amor salvador de Deus. Ore, interceda. Enquanto isso eu peço que a equipe de música se aproxime também. Pai bendito, nós só podemos te louvar e te agradecer, Senhor, porque nós sabemos que não estamos abandonados e sozinhos, Senhor. E essa palavra, ela vem para trazer conforto e força aos nossos corações. Ela é sinal da tua misericórdia, Pai, porque mesmo tendo promessas tão preciosas, quantas vezes nós ainda não nos sentimos desamparados? Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a nos apropriar dessas verdades aqui e perceber o cuidado quando o Senhor fala conosco. O cuidado quando o Senhor permite o sofrimento na medida certa para que a tua obra se aperfeiçoe em nós. O cuidado quando o Senhor nos dá mais de Cristo. Nos ajuda a enxergar isso, Senhor. E nessa noite eu faço um clamor especial junto com a igreja, por pessoas que estão aqui ou que estão ouvindo em suas casas, que estão sozinhas nesse mundo, Senhor. Pessoas que estão ouvindo o silêncio das estrelas, pessoas que estão encarando a noite horrenda e que não precisam fazer isso, porque Cristo já encarou esse silêncio, encarou essa noite para trazer luz, para trazer voz, que elas hoje ouçam a voz do Senhor chamando, que elas levantem e corram para Cristo. Que a voz do Senhor, que a palavra do Senhor traga salvação, Pai. Que a tua voz, que a tua palavra ressuscite mortos, acolha perdidos, transforme vidas nessa noite, Pai. Que a tua forte mão traga salvação, no nome de Jesus. Amém. Receber a bênção, meus irmãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso bondoso Pai, que a comunhão do Espírito esteja com todos nós, o povo de Deus aqui reunido, e com todos os nossos irmãos espalhados pela face da terra, hoje e sempre. Amém.